A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. O meu nome é Abimail, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Hoje, meus amados irmãos, trago uma exortação da parte de Deus, exortando a você a confessar os seus pecados, exortando a você a não esconder os seus pecados. E tenho como base para essa exortação o texto de Provérbios 28:13, que diz assim: quem esconde suas faltas jamais tem sucesso, mas quem as confessa e abandona alcançará compaixão, alcançará misericórdia. Veja que já neste primeiro verso, a palavra de Deus está nos dizendo que quem esconde os seus pecados não tem sucesso, jamais, nunca terá sucesso, nunca alcançará favor de Deus. Mas quem as confessa e abandona, veja que a palavra diz: quem confessa os seus pecados e abandona os seus pecados, alcançará misericórdia. E nós iremos, neste início, abrir a nossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. Mas quero começar a leitura no verso 25 do capítulo 2, que é o último verso, que diz assim: ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Verso 1 do capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? Mas a mulher respondeu: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher: não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram os olhos dos dois, e perceberam que estavam nus, entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Eles ouviram o passo de Iavé Deus, que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e sua mulher se esconderam da presença de Iavé Deus entre as árvores do jardim. Iavé Deus chamou o homem: onde estás? Disse ele: ouvi o teu passo no jardim. Respondeu o homem: tive medo, porque estou nu e me escondi. Ele retomou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. Iavé Deus disse à mulher: que fizeste? A mulher respondeu: a serpente me seduziu e eu comi. Amém. Vamos ler a Escritura só até aqui. Irmãos, veja o que a palavra de Deus está nos revelando. No verso 25 do capítulo 2, Adão e Eva estavam nus, mas não se envergonhavam. O que significa isso? Significa que eles não tinham consciência do pecado, ou seja, as suas consciências não os condenavam. Por quê? Eles estavam em paz com Deus. Eles não tinham desobedecido a Deus. E observe que aqui, logo de início, entra a figura da serpente, que é Satanás, e ele agora busca voltar o olhar tanto do homem quanto da mulher para aquilo que é proibido. E ele começa com sua sedução e diz: olha, Deus proibiu de comer de todos os frutos? Ele sabia que não, mas ele estava julgando o que? Como a gente poderia dizer popularmente, um verde para colher maduro.
E logo Eva diz, não, Deus não proibiu comer de todos os frutos, mas sim da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele disse para não comer e nem tocar, porque no dia que nós fizermos isso, certamente morreremos. E veja que Satanás, ele já começa agora a dizer, não, vocês não morrerão. Deus sabe que no dia que vocês comerem, seus olhos se abrirão, vocês serão conhecedores do bem e do mal e sereis como deuses. Irmãos, vejam que a palavra está nos mostrando que o objetivo de Satanás é tirar o foco do homem e da mulher para aquilo que Deus permitiu e fazer com que você olhe para o que é proibido e você deseje aquilo que Deus não permitiu para você. Veja que Adão e Eva tinham uma infinidade de árvores, de frutos que eles poderiam comer, do fruto das árvores ali do jardim, inclusive da árvore da vida. Mas Satanás vem e seduz Adão e Eva ali para que eles olhassem para aquilo que Deus tinha proibido. Veja que Satanás está fazendo isso hoje com muitas pessoas, fazendo com que elas desejem o que é proibido, fazendo com que elas olhem, toquem naquilo que Deus não permitiu. E observe que Eva caiu na sedução, mas o culpado foi Adão, porque Adão foi constituído cabeça dela e ele estava ao lado dela quando ela comeu o fruto, ou seja, ela comeu com o consentimento de Adão, porque logo que ela comeu o fruto, ela foi e entregou para Adão e ele comeu. Por isso, quando você lê Romanos 5:12 ali, toda a responsabilidade do pecado da humanidade recaiu sobre Adão, porque ele era o responsável pelo jardim e por sua esposa. Então, observe que o que mais chama a atenção aqui é que logo que eles comem o fruto proibido, a palavra de Deus, ela diz aqui no verso 7, então abriram-se os olhos dos dois e perceberam que estavam nus, entrelaçaram folhas de figueira e cingiram-se. Veja que quando eles fazem aquilo que não é da vontade de Deus, vem agora a consciência de pecado. Vem agora o medo. E qual é a iniciativa humana aqui? Você observa que uma vez que eles percebem que eles fizeram o que era proibido, o que não poderiam fazer, observe que o homem já tinha discernimento, já tinha livre-arbítrio. Por isso Deus falou, você pode fazer isso aqui você não pode. Deus já impôs limites desde o início. Olha, você pode ir até aqui, você não pode ultrapassar esses limites. Você só pode comer desses frutos, desse aqui não. Então observe que o homem, mas a mulher já tinha essa capacidade de saber até onde deveriam ir. E eles sabiam que estavam nus. O fato deles sentirem vergonha aqui é que agora eles têm consciência que eles fizeram algo que não era da vontade de Deus e com isso pecaram contra Deus, se rebelaram contra Deus. E agora eles buscam cobrir a sua nudez, e isso nós precisamos entender que eles agora buscam o meio de cobrir o pecado, de esconder o pecado. E o que eles fizeram? Pegaram folhas de figueira e cingiram. Observe que agora no entardecer, Yahvé, Deus, aqui nós estamos lendo a tradução da Bíblia de Jerusalém, o nome aqui de Deus é Yahvé. Yahvé, Deus, ele passeava no jardim ao entardecer. E ele pergunta ao homem, onde você está? E Adão, veja que eles se esconderam da presença de Deus. Uma vez que a pessoa cai na tentação de Satanás e faz aquilo que é proibido, ele busca cobrir o seu pecado e busca se esconder de Deus. É o que diz o verso 8, eles ouviram o passo de Yahvé, Deus, que passeava no jardim, e o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Quando a pessoa tem consciência do pecado, ele busca se esconder de Deus, ele busca se esconder da face de Deus. Mas veja que Deus oferece essa chance de arrependimento e de confessar o pecado. Porque você observa que aqui Deus, ele sabia onde Adão e Eva estavam, mas ele pergunta no intuito de exortá-los a confessar o pecado para que Deus os pudesse perdoar.
E aqui você observa que Deus pergunta ao homem, verso 9. Yahvé, Deus chamou o homem, onde estás? E o homem diz, ouvi o teu passo no jardim e senti medo, e me escondi, porque estou nu. Ou seja, ele reconhece que ele pecou. Eu estou nu, ou seja, eu reconheço que eu pequei. Esse fato de reconhecer que está nu é sentir vergonha de ter desobedecido a Deus, de ter pecado contra Deus, de ter desobedecido à vontade de Deus. Porque antes, quando eles estavam nus, eles sabiam que estavam nus. A nudez não é vergonha. O que é vergonha é o pecado, é a desobediência. É por causa disso é que nós temos medo, que nós temos vergonha por causa do pecado. E aqui você observa que logo em seguida um começa a julgar a culpa no outro. Deus fala, você comeu do fruto que eu proibi? A mulher que tu colocaste como minha companheira, ela comeu e me deu e eu comi. Deus pergunta à mulher, ela diz, a serpente me seduziu e eu comi. E veja que ninguém confessa o pecado. Ninguém aqui confessa o pecado neste momento, mas Deus já sabia e na sua infinita misericórdia, no seu plano, Deus permitiu que isso acontecesse porque com isso Ele quer o aperfeiçoamento dos seus filhos. Então, o que acontece? A palavra de Deus, ela nos exorta que Deus, Ele quer que nós venhamos a entender que nada que nós possamos fazer pode cobrir as nossas faltas, os nossos pecados. Não adianta nós tentarmos cobrir a nossa vergonha com folhas de figueira, num sentido figurado, tentar se esconder de Deus atrás das árvores, ou julgar a culpa em um e em outro. Nós precisamos confessar o nosso pecado, como disse aqui Provérbios 28:13. Quem esconde suas faltas jamais tem sucesso, mas quem as confessa e abandona obtém compaixão. E também aqui Provérbios 15:3 diz assim, em todo lugar estão os olhos de Yahvé, estão vigiando os maus e os bons. Veja que Deus, Ele está em todo lugar e Ele sabe de todas as coisas. Então, se alguém pensa que pode esconder algo de Deus, está enganando a si mesmo, porque não é possível esconder algo de Deus. É praticamente impossível, não tem possibilidade. Aqui, Jeremias 23, verso 24, diz assim, pode alguém esconder-se em lugares secretos, sem que eu veja? Diz o Senhor. Não sou eu que encho o céu e a terra? Diz o Senhor. Veja, não é possível se esconder de Deus. E este é um anseio humano de tentar esconder de Deus, da presença de Deus, assim como fez nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas aqui a palavra em Jeremias 23, 24, disse, não é possível. E aqui nós podemos ler também Jeremias capítulo 2, verso 22, ainda que te laves com salitre e aumentes para ti a potassa, a mancha da tua culpa permanecerá diante de mim, oráculo do Senhor Yahvé. Ou seja, não é possível você expurgar os seus pecados por meios humanos. Não é possível você cobrir suas faltas com os métodos que o mundo te oferece. Somente pela graça de Deus. E o que a palavra de Deus está nos exortando aqui? Confessar o pecado. Quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia no Salmo 32, verso 1, diz assim, feliz aquele cuja ofensa é absolvida, cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui o seu erro e em cujo espírito não há fraude. Observe agora o que diz, enquanto calei, meus ossos se consumiam, o dia todo rugindo, porque de dia e de noite tua mão pesava sobre mim. Meu coração tornou-se um feixe de palha, em pleno calor de verão. Agora observe o que diz a palavra. Confessei a ti o meu pecado, e meu erro não te encobri. Eu disse, vou a Yahvé, meu Deus, confessar o meu pecado. E tu absolveste o meu erro, perdoaste o meu pecado.
Assim todos os fiéis suplicarão a ti no tempo da angústia. Mesmo que as águas torrenciais transbordem, não os atingirão. Aleluia. Veja, irmão, que aqui a palavra de Deus está dizendo: bem-aventurado o homem que a ofensa é perdoada. E aqui o salmista, a palavra de Deus diz: enquanto eu me calei, os meus ossos se consumiam, e a mão de Deus pesava. Em qual sentido? Exortando para que você confesse o pecado, para que você descarregue o seu fardo em Deus, para você obter o perdão. E enquanto aqui Davi, o salmista, naquele tempo, não confessou o pecado, ele não teve alívio, ele não teve perdão. E aí ele diz: confessei a ti o meu pecado, e meu erro não te encobri. E tu absolveste o meu erro e perdoaste o meu pecado. Aleluia. Irmãos, muitas das vezes o coração do homem e da mulher se torna como um feixe de palha em pleno calor. Ou seja, a palha no calor ela chega a estalar de seca. E é facilmente, se você é uma faísca, ela pega fogo e é consumida. E muitas das vezes a pessoa está passando por muitas angústias. Deus está pesando a mão, mas a pessoa não quer confessar o pecado. Ele está fazendo igual Adão e Eva. Ele está tentando encobrir a sua falta com os meios próprios. E isso não é possível, não vai resolver o problema. A solução é confessar o pecado e não tentar encobrir o erro, como diz aqui o Salmo 32, que lemos do verso 1 ao 6. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara. E quando nós lemos aqui Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim: confessai, pois, uns aos outros vossos pecados e orai uns pelos outros para que sejais curados. Veja que a oração tem muito poder, mas é primeiramente necessário a pessoa confessar os pecados uns com os outros, confessar com Deus. Não é confessar com o padre, não é confessar com o pastor, mas se você errou com o seu irmão, com a sua irmã, você confessa com ele, obtém o perdão. Se você pecou contra Deus, você confessa com Deus. E aí, nesse ato de humildade, em que você está afligindo o teu espírito, se for um caso de uma enfermidade por causa dos pecados, a enfermidade é curada. Observe que é isso que a palavra está dizendo: confessai, pois, uns aos outros vossos pecados e orai uns pelos outros para que sejais curados. Irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Nós não podemos ignorar o que o Espírito Santo está dizendo. Mas, infelizmente, muitas das vezes, as pessoas ignoram. Irmãos, observe que quando nós abrimos aqui, voltando no texto de Gênesis, capítulo 3, verso 21, diz assim: e Yahvé Deus fez para o homem e sua mulher túnica de peles e os vestiu. Uma vez que o pecado foi confessado diante de Deus, mesmo que Adão e Eva tentou encobrir, mas não foi possível, como não é possível em hipótese alguma, então Deus, quando você lê o texto de Gênesis 3, você vê que Deus traz várias sentenças, e no verso 21 Deus providencia vestes para que eles pudessem cobrir a sua vergonha, a sua nudez. E então, irmãos, quando nós abrimos aqui a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1, diz assim no verso 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos e a verdade não está em nós. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissemos não pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. Veja que nós temos que reconhecer que somos pecadores e cabe a nós confessarmos os nossos pecados. 1 João 1,9: se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo e perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Agora, se alguém diz que não tem pecado, está fazendo de Deus um mentiroso. E quando você continua lendo verso
capítulo 2, verso 1 e 2, assim: meus filhinhos, isto vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos como advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é vítima de expiação, de propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Aleluia. Meus amados, a palavra de Deus diz em Apocalipse 13, 8, na parte final do verso 8 de Apocalipse 13, que foi sacrificado, foi imolado um cordeiro desde a fundação do mundo. E você viu no verso 21 que Deus fez roupas de peles para Adão e Eva. Essa veste para cobrir a falta de Adão e Eva é o sacrifício de Jesus Cristo. É somente pelo ato expiatório, propiciatório de Cristo Jesus é que as nossas faltas são cobertas, é que a nossa nudez, a nossa vergonha é coberta diante de Deus e nós, de novo, somos readmitidos na presença de Deus como filhos amados. Veja que em outros lugares, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, veja que a palavra diz assim, falando desse cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Diz assim: pois bem sabeis que não foi com coisas perecíveis, isto é, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que herdaste dos vossos pais, mas por sangue precioso, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, Cristo Jesus, conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por causa de vós. Irmãos, a palavra de Deus está nos dizendo: nós só temos perdão dos nossos pecados, nós só temos os nossos pecados cobertos, a nossa vergonha só será coberta por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Então eu exorto você a se arrepender dos seus pecados e confessar os seus pecados com Deus e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e obter esta graça, esse favor de Deus que lhe trará misericórdia, perdão e reconciliação. E para encerrarmos, irmãos, vamos ler aqui Apocalipse 22, verso 14, que diz assim: felizes os que lavam suas vestes para ter o poder na árvore da vida e entrarem na cidade pelas portas. Irmãos, é bem-aventurado aquele que lava as suas vestes, aquele que se reveste da graça de Deus, aquele que é lavado e remido com o sangue de Jesus Cristo, porque a palavra que diz que ficarão de fora os feiticeiros, os idólatras, os imundos, os homicidas e todos que amam e praticam a mentira. Esses ficarão de fora porque eles buscam os meios do mundo. Mas aquele que busca a face de Deus, aquele que busca a face, a presença de Deus, aquele que não busca se esconder. Mesmo quando a pessoa busca se esconder, Deus está chamando. Onde você está? O que você fez? Confesse o seu pecado. E uma vez que o pecado é confessado, que o pecado não é escondido, o homem, a mulher, o jovem alcança a misericórdia e será bem-sucedido, porque será um filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus para a vida eterna. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Vamos meditar nela. Vamos perseverar no ensinamento, na sã doutrina, pois disto depende a nossa salvação. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Que a paz seja com todos.